A história de Zabuza Momochi começa durante um período conhecido pela violência extrema na Vila Oculta da Névoa, uma nação pequena e pobre, formada por ilhas e cercada pelo mar. Eles não tinham força militar relevante, a sua economia dependia basicamente da pesca e do comércio marítimo com o exterior. Antes do quarto Kazekage, a Academia Ninja adotava um método brutal na graduação dos seus estudantes. O exame final exigia que os alunos lutassem entre si até ir de base. Foi nesse contexto que ocorreu um episódio que marcou a história da academia. Zabuza ainda nem era considerado um ninja. Quando ele entra no local onde os exames estavam acontecendo, ele desviveu mais de 100 alunos. O massacre aconteceu de forma repentina e ficou conhecido dentro da vila como um dos eventos mais extremos daquele período. A partir desse episódio, Zabuza passou a ser chamado de Demônio da Névoa Oculta. Esse nome se espalhou rapidamente dentro e fora da vila. Com o passar dos anos, sua reputação continuou a crescer. Mais tarde, Zabuza entrou para os 7 espadachins da névoa. Durante o governo do quarto Mizukage, a vila ficou conhecida como Névoa Sangrenta. Esse período foi marcado por políticas severas e pela perseguição de pessoas com Kekkei Genkai. Com o tempo, Zabuza passou a discordar da forma como a vila estava sendo conduzida. Diante disso, ele decidiu organizar uma revolta. Ele reuniu um grupo de seguidores e tentou executar um golpe de estado para derrubar o Mizukage. Bom, o plano falhou e Zabuza se viu obrigado a fugir e se tornar um ninja renegado. E foi nesse período que Zabuza encontra Haku. A história de Haku começa em uma pequena vila coberta pela neve no País das Ondas. A região havia passado por uma guerra há pouco tempo, e durante esse conflito, uma das maiores armas era o Kekkei Genkai. Mesmo depois que a guerra terminou, as lembranças da destruição continuaram presentes entre as pessoas. Os pais de Haku eram agricultores, levavam uma vida simples, a família vivia de forma tranquila e os dois eram muito carinhosos com o filho, mas havia um segredo dentro daquela casa. Um segredo que poderia destruir aquela família. A mãe de Haku tinha em seu sangue o Kekkei Genkai, uma habilidade que permitia manipular o gelo, combinando chácara de água e vento. O pai do Haku, ao descobrir que tanto a esposa quanto o filho possuíam Kekkei Genkai, desviveu a própria esposa. Ele tenta fazer o mesmo com o filho, mas antes que pudesse atacar, Haku reagiu usando seu Kekkei Genkai. Depois desse acontecimento, Haku ficou completamente sozinho. Sem família e sem lugar para viver, passou a viver pelas ruas. Durante esse período, ele enfrentou a fome, o frio, procurava restos de comida no lixo e sentia falta de sua família. Algum tempo depois, foi quando Zabuza encontrou ele. E Haku disse que os dois tinham um olhar muito parecido, então Zabuza perguntou se ele queria servir a algum propósito. Haku aceita imediatamente. Para ele, aquela proposta significava ter um lugar ao qual pertencer e uma razão para viver. A partir desse momento, decidiu dedicar sua vida a se tornar a ferramenta mais eficiente possível para Zabuza. Depois disso, Haku aprendeu as técnicas e os métodos usados pelos ninjas. Ele também desenvolveu um controle preciso do chakra e aprimorou o uso do seu Kekkei Genkai. Com o tempo, passou a dominar técnicas complexas e a usar as famosas agulhas como armas. Seu objetivo permaneceu o mesmo: tornar-se uma arma útil para a pessoa que lhe deu um propósito. Bom, um tempo depois, o País das Ondas continuou uma nação cercada pela pobreza. Por não ter uma defesa organizada, o país era muito vulnerável à influência externa. Essa fragilidade abriu espaço para a entrada de Gato, um empresário ganancioso que passou a controlar as rotas marítimas, os portos e a vila. Como resultado, o comércio local entrou em colapso, a população ficou mais pobre e dependente das decisões dele. Gato mantinha o controle através da violência. Ele contratava mercenários e ninjas renegados para eliminar qualquer pessoa que representasse uma ameaça aos seus interesses. Então as pessoas passaram a viver com medo. Foi nesse ponto que surgiu o conflito com Tazuna, um construtor experiente do País das Ondas. Diante da crise, ele idealizou a construção de uma grande ponte que permitiria o transporte independente das rotas marítimas, que eram controladas por Gato. Isso quebraria o monopólio e reativaria o comércio local. O projeto era muito ambicioso para os recursos e pela situação da vila. A população até ajudava como podia, mas eles não tinham dinheiro, nem proteção, nem nada. Gato identificou rapidamente o risco que a obra representava para seus interesses. Se a
ponte fosse concluída, ele perderia o controle econômico do país. Tazuna buscou ajuda na Vila Oculta da Folha, solicitando escolta até que a obra fosse concluída. Mas como ele não tinha meios financeiros para contratar proteção adequada, ele decidiu mentir sobre a classificação da missão. Então, ele contrata o Time 7, composto apenas por Genins. Tudo isso por um valor mais baixo, sendo que a missão era bem mais perigosa. Logo no começo da missão, aparecem 2 subordinados conhecidos como Irmãos Demônio. Eles atacam o grupo que escoltava o construtor. Eles falham miseravelmente, e é nesse momento que Sasuke farma a aura pela primeira vez e chamou Naruto de gatinho medroso. Bom, o Zabuza, ele decide agir por conta própria. Depois de localizar Tazuna, ele descobre que ele estava sendo protegido por Hatake Kakashi. Zabuza logo reconhece o famoso Sharingan e comentou que aquela habilidade era temida porque permitia copiar técnicas do adversário. Ele também já conhecia o nome do Kakashi, conhecido como alguém que já tinha copiado 1000 jutsus. Logo depois disso, eles se preparam para lutar. Zabuza cria uma névoa densa e em alguns instantes aparece atrás do time 7. O medo era visível nos olhos daquela garotada. Mas tá, beleza, Kakashi conseguiu reagir muito rápido e os dois continuaram lutando, até que em determinado momento Zabuza conseguiu jogar Kakashi no lago mais próximo e foi nesse ponto que a luta mudou de direção. Aproveitando a posição na água, Zabuza capturou Kakashi com a técnica de prisão de água. Ele manteve Kakashi preso dentro de uma esfera de água, mas tinha um porém, ela precisava ser sustentada pelo contato físico, ou seja, Zabuza não podia sair dali, ele precisava ficar parado para manter a técnica. Então, ele criou um clone de água para ir atrás do construtor e dos alunos. O Naruto tem um plano, que lança uma Shuriken que foi facilmente bloqueada, e logo em seguida, Sasuke lança uma segunda Shuriken, e novamente, ele desviou com facilidade. Só que essa Shuriken, na verdade, era o próprio Naruto. No ar, ele lança uma kunai diretamente contra Zabuza, e para evitar o ataque, ele foi obrigado a soltar a técnica, libertando Kakashi. Os dois voltam a lutar, Kakashi copia os movimentos do Zabuza em tempo real, e ele é derrotado não pela força, mas pelo psicológico, porque realmente, ter alguém repetindo tudo que você faz deve ser realmente bem irritante. Kakashi se preparava para terminar o combate com seu oponente destruído psicologicamente, mas um caçador da Vila Oculta da Névoa aparece no local. Ele lança 2 agulhas no pescoço de Zabuza. O cara mascarado afirma que estava ali para levar o corpo do ninja renegado, que esconde muitos segredos da vila. E ele sai vazado. Momentos depois, a gente descobre que na realidade, as agulhas não tinham desvivido ele, apenas causaram uma paralisia temporária, e o ninja mascarado era Haku. Depois da primeira batalha, Zabuza e Kakashi se recuperam. Enquanto isso, o time 7 treina. Certo dia, Naruto encontra uma pessoa muito simpática colhendo ervas, e esse rosto a gente já conhecia. Bom, após uma semana, Haku e Zabuza retornam atrás do construtor, e a luta começa novamente. Haku enfrenta Sasuke enquanto Zabuza luta novamente contra Kakashi. Ele cria uma névoa mais densa que a primeira vez, e agora mudou sua estratégia. Ele mantém os seus olhos fechados, evitando contato visual, assim diminuindo a vantagem do Sharingan. Dentro da névoa, Zabuza passou a se guiar principalmente pela audição. Naruto chega ao local e ajuda Sasuke com Haku. Algo que a gente percebe durante essa luta é que Haku era um shinobi bondoso, cara. Ele apenas acreditava que uma pessoa se torna verdadeiramente forte quando tem alguém importante para proteger. Apesar do seu talento para combates e suas incríveis habilidades do Kekkei Genkai, ele detestava ter que lutar. Quando era forçado a enfrentar um oponente, ele fazia o que podia para evitar danos. O próprio Sasuke percebe isso, já que mesmo preso na gaiola levando agulhada, lá ele, o Haku apenas deixava ferimentos superficiais. Mano, tava na cara que ele não queria machucar os dois, mas em certo momento, Haku percebeu que aquela luta precisava terminar, e ele deixou o Sasuke em um estado semelhante à morte para dar um fim naquilo. Depois disso, Naruto desperta Kyuubi. Quando não consegue derrotar esse imenso poder, ele ficou tão aflito que desiste da vida. Sua máscara cai e Naruto percebe que aquele ninja por trás da máscara era só uma pessoa, a mesma que estava colhendo as ervas. Haku implora para ir de base e Naruto se emociona com sua história. Enquanto isso, simultaneamente, rola a luta entre Zabuza e Kakashi. A névoa continua densa e Zabuza se prepara
prepara para atacar. Mas Kakashi tem uma estratégia. Ele invocou cães ninjas que rastrearam Zabuza, impedindo seus movimentos. Kakashi decide encerrar a luta. Ele prepara o Chidori e vai em direção a Zabuza. Mas antes que o ataque atingisse, Haku aparece rapidamente em sua frente. Em poucos segundos, aproveitando a abertura, Zabuza tentou um contra-ataque, mesmo que isso significasse cortar o corpo do próprio Haku no processo. Kakashi conseguiu evitar o golpe e atingiu os 2 braços do Zabuza, causando um ferimento que deixou incapaz de continuar lutando. Nesse momento, Geto chega no local, acompanhado por vários homens. Ele anuncia que estava cancelando o acordo com Zabuza e que seus próprios capangas iriam matar ele e Tazuna. Gato, ao ver o corpo de Haku caído no chão, começa a chutar e xingar o corpo do garoto, que já foi de base. Ignorando tudo aquilo e sem motivos para continuar lutando, Zabuza anuncia que a luta contra Kakashi está encerrada porque ele não tem mais motivos para lutar. Naruto ficou pé da vida. E é aqui que ele lança o seu primeiro discurso no jutsu, questionando Zabuza, que não demonstrava nenhuma reação com Haku caído no chão. Ele se emociona com tudo aquilo, mas principalmente ele fica completamente indignado, falando que só tratou seu companheiro apenas como uma ferramenta. Depois de ouvir o discurso no jutsu, Zabuza mudou de atitude. Ele admitiu que Haku era bem mais importante para ele, que considerava muito mais do que uma simples arma. Zabuza não era alguém movido simplesmente pelo ódio, simplesmente pela maldade. Aqui eles mostram pra gente que até alguém que parece agir puramente pela maldade, na verdade carrega sentimentos. Em seguida, ele pede uma kunai pra Naruto e pega a arma com os dentes. Corre em direção ao grupo de homens de Gato, e essa cena, cara, nossa, mesmo ferido e sem conseguir usar os braços direito, ele avança contra todos aqueles homens e durante o caminho recebe vários golpes, atingido várias vezes por espadas e lanças, só que mesmo assim consegue atravessar e chega até Gato, atacando ele com um golpe fatal. E é nesse momento que todos entenderam por que ele era conhecido como o demônio da névoa oculta. Depois disso, já sem forças, ele cai. Os homens de Gato recuaram e fugiram do local. Enquanto estava caído, perguntou a Kakashi se poderia ser levado até Haku para ver o seu rosto pela última vez. Zabuza permanece ao seu lado enquanto perdia a consciência. Depois da batalha, o time 7 enterra os dois lado a lado. Oi, aqui é a Dai e eu tô assistindo Naruto tudo de novo. E cara, eu tinha me esquecido de como esse anime é pesado e depressivo. A última vez que eu assisti, sei lá, acho que faz uns 5 anos. E logo no comecinho da história já é quebrada totalmente essa ideia de que Naruto vai ser só mais um desenho de lutinha. A história de Haku e Zabuza em Naruto é uma das primeiras narrativas da série que faz a gente perceber que o mundo ninja não é feito apenas de batalhas e lutinhas, mas de pessoas, sentimentos, escolhas, ideais. Haku, ele surge como uma figura extremamente bondosa dentro de um ambiente completamente violento. Desde criança, ele carrega um poder raro e perigoso que ele não escolheu. E aprende desde muito cedo que aquilo não tornava ele especial, mas desprezível. E ele passa a acreditar que sua única forma de ter valor é sendo útil para alguém. Zabuza trata Haku como ferramenta. Isso é indiscutível. Durante a maior parte de sua vida foi assim. Ele mesmo diz isso diversas vezes. Zabuza é brutal e frio, ele cresceu em um sistema que glorifica assassinos e mede o valor das pessoas pela capacidade de matar. Para sobreviver, ele construiu uma personalidade endurecida e desumana. Mas a presença de Haku revela um lado dele que ele tentou oprimir. Durante toda a história, ele insiste em negar qualquer vínculo emocional. Mas quando o Haku vai de base protegendo ele e o Naruto faz o discurso no jutsu, algo dentro dele muda. Pela primeira vez, ele resolve ser verdadeiro com si mesmo. E isso muda profundamente a forma como Naruto enxerga o que é ser um ninja. No começo da série, Naruto tem uma visão muito idealizada. Para ele, ser ninja é algo heróico. Cumprir missões, proteger pessoas, provar o seu valor e ser respeitado e reconhecido pelas pessoas. Existe uma certa inocência nessa visão. Ele acredita que o mundo funciona de forma simples, onde existem pessoas boas e pessoas ruins. Mas tudo isso começa a mudar quando ele encontra Zabuza e Haku. Pela
primeira vez, Naruto vê um inimigo que não é simplesmente mal. Haku, ele não luta por prazer nem por ambição. Ele luta porque acredita que o seu valor como uma pessoa depende de ser útil para alguém. Essa ideia confunde Naruto, porque ela quebra essa lógica simples de bem e mal. Haku não é um monstro, na verdade ele é gentil, educado e até compreensível. Então Naruto começa a entender que existem pessoas que seguem caminhos cruéis, não porque elas querem, simplesmente assim, mas porque foram moldadas pelo mundo. A morte de Haku é o ponto de virada emocional. O Naruto ele não reage apenas com raiva ou tristeza, ele reage com indignação. Ele não consegue aceitar a ideia de que alguém tão gentil tenha sido tratado como uma simples arma descartável. É nesse momento que ele confronta Zabuza. Esse primeiro discurso no jutsu é muito importante porque mostra que o Naruto tá amadurecendo. Ele ainda é impulsivo e tal, mas ele começa a questionar o próprio mundo que ele vive. A gente vê nascer ali uma das características mais marcantes. Ele se recusa a aceitar esse jeito ninja. E ele decide a partir dali que terá o seu próprio jeito ninja. E essa percepção molda quem Naruto vai se tornar dali em diante. E eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo, fechou? E falou!